Olá você, bem-vindo ao mundo da filosofia. Eu sou o professor Porfírio e hoje a nossa videoaula é sobre filosofia medieval, Santo Agostinho. Antes de entrar na filosofia de Santo Agostinho, propriamente dita, quero contextualizar vocês um pouquinho sobre esse período medieval. É um período extremamente importante do pensamento humano, importante para a filosofia, mas é um período também que recebeu algumas marcas, alguns rótulos aí colocado pela academia, colocado aí pelo período moderno, e é importante a gente destacar, né? O período medieval ele foi considerado aí o período das trevas, o período onde o conhecimento humano não avança muito, que o período foi um período considerado um período extremamente místico por causa da sua relação com a fé cristã. Mas o período medieval, ele é justamente herdeiro de um período importante, que é o final do período antigo ali, do domínio do Império Romano e a decadência desse império na Europa e aí o início de um novo sistema de construção do pensamento. Então, nós vamos ter ali, ao longo do final do período antigo, já no início da nossa era, da era cristã, da era depois de Cristo, a importância, a oponência do Império Romano, né? E ali o Império Romano dominando a Europa, dominando o norte da África, né? Dominando aquilo que ficou conhecido como o mundo conhecido. Roma vai estender ali os seus poderes, vai estender o seu império, a sua influência por toda a região da Europa, pela região do norte da África, ali, passando ali para a entrada do Oriente Médio. Trata-se de um período extremamente importante para a filosofia e extremamente importante para o pensamento humano. Por quê? Porque é a construção desse pensamento filosófico cristão que vai permear aí vários séculos, mais de 1000 anos influenciado por esse modo de pensar. E nessa construção desse pensamento surge uma figura extremamente importante, que é a figura do filósofo e padre da igreja, Santo Agostinho. Serão vários os padres que tentarão ali sistematizar a fé cristã pela razão, ou seja, justificar a fé pela razão. E desses filósofos destacam-se alguns, e eu vou trazer aqui para vocês dois filósofos importantes. O primeiro vai ser Santo Agostinho, que é justamente o tema do nosso programa de hoje, e depois vou trazer para vocês aí São Tomás de Aquino. Antes de eu entrar na filosofia de Santo Agostinho, eu quero destacar ali dois momentos da vida de Santo Agostinho que é importante para a gente entender a sua importância para o pensamento cristão. O primeiro momento é o seu momento da formação, é o momento da sua mocidade, em que Santo Agostinho, rapaziada, levou uma vida totalmente desregrada, entregue ao mundo secular, como costuma se dizer aí na igreja. Santo Agostinho se entregou aos prazeres, se entregou às luxúrias. Se ele fosse do nosso tempo, ele era o rapaz da rave, ele participava das raves. I feel good. I feel good. I do that I would, y'all. I feel good. I know that I would. So good. So good. So good. So good. I got it. Participava dos prazeres da carne. Então Santo Agostinho, ele teve de fato uma vida desregrada, uma vida secular, ao mesmo tempo uma vida de produção de muita cultura. Ele aprendeu retórica, ele foi professor de retórica, ele aprendeu latim, ele estudou muitas as culturas de outros povos, estudou inclusive os gregos, estudou pensadores latinos, pensadores romanos. Então ele foi um homem extremamente culto, um homem do mundo que quis conhecer o mundo. O segundo momento é o momento da sua conversão, o mesmo movimento que Santo Agostinho faz para viver o mundo. Quando Santo Agostinho se converte justamente por Santo Ambrósio, por Santo Antão, pela influência desses filósofos, ele se converte com a mesma dedicação, com a mesma vontade. Então nós vamos ter dois polos existenciais na vida de Santo Agostinho. O primeiro polo da vida desregrada, da vida da curtição, da vida da rave, e o segundo polo da contemplação, o polo da fé, o polo da manifestação da sua santidade, da sua castidade e da sua devoção a Deus. Então Santo Agostinho é permeado por esses dois polos e a gente pode dizer que tudo aquilo que ele quis fazer, ele fez bem feito. Quando ele foi da rave,
Ele foi da rave, ele foi da luxúria, ele foi da orgia, e quando ele foi santo, ele foi de Deus, ele foi com a plena convicção, com a plena força, com a plena vontade. E por isso que Santo Agostinho se tornou o maior pensador da fé cristã, um dos maiores influentes do pensamento cristão. A filosofia de Santo Agostinho, ela é extremamente importante porque Santo Agostinho foi um dos filósofos a sistematizar a fé. São duas obras importantes aí de Santo Agostinho. A primeira obra é Confissões, em que ele trata aí de narrar um pouco da sua vida, desde o seu primeiro momento, lá em que ele vivia em Tagaste, depois que ele foi para Carta estudar, e depois como ele se converteu à fé cristã, como ele descobriu os platônicos e como o pensamento platônico influenciou ali na sua sistematização do pensamento cristão. Nós podemos dizer hoje com toda certeza que Santo Agostinho tornou-se o teólogo mais importante, tornou-se o doutor da igreja mais importante e o mais influente pensador da fé cristã. O pensamento dele estende-se pela escolástica, entra pelo período moderno, em que a estrutura do modo de pensar, a estrutura de construir a fé cristã se dá ali pelos argumentos de Santo Agostinho e como o cristão deve compreender a sua fé. Por isso, o maior objetivo de toda a narrativa de Santo Agostinho se resume na frase: ter fé para compreender, compreender para ter fé. Essa frase é a base da doutrina da iluminação divina, é a base da compreensão de que o conhecimento humano se dá por uma iluminação de Deus, é Deus iluminando a razão. Pois bem, então vamos entender um pouquinho como é que funciona esta iluminação divina de Santo Agostinho. A primeira coisa que a gente tem que trazer aí da teoria do conhecimento é a influência de Platão no pensamento do filósofo Agostinho. Há de se destacar, há de se dizer que o filósofo Agostinho não leu Platão. É isso mesmo, rapaziada, ele não leu Platão, mas ele leu dois filósofos importantes do pensamento platônico, que são os filósofos neoplatônicos Plotino e Porfírio. Camarada, chegado, charazinho meu aqui. Então os dois filósofos neoplatônicos são Plotino e Porfírio. Esses dois filósofos tiveram uma importância muito grande ali para a sistematização, para o projeto filosófico de Santo Agostinho. A partir da influência desses dois filósofos é que Santo Agostinho vai construir todo o seu sistema, construir toda a sua justificativa entre a fé e a razão. Pode-se dizer, rapaziada, que Santo Agostinho fez uma adaptação da filosofia do mundo das ideias e do mundo dos sentidos de Platão à fé cristã. E como que funciona isso? O processo de adaptação é simples. Aquilo que Santo Agostinho lia nos platônicos sobre os sentidos, sobre o mundo das ideias, Santo Agostinho vai trazendo isso para a sua filosofia cristã. Então, vamos começar justamente pelo mundo dos sentidos de Platão. Ora, o que dizia Platão sobre o mundo dos sentidos? Ele dizia que tudo aquilo que nos chega por meio dos sentidos é ilusão, é aparência e pode provocar erro. Por isso, nós, no momento do conhecimento, no momento em que estamos adquirindo conhecimento, estamos buscando uma verdade, buscando um conhecimento, não devemos confiar nos sentidos. Por quê? Porque para Platão, os sentidos não nos traz conhecimento. Em sentido contrário, Platão vai dizer que é no mundo das ideias, ou seja, no mundo da razão, é que o homem encontra as verdades, pois as ideias se apresentam diferente dos sentidos, como unas, imutáveis, eternas. Pois bem, é a partir desse movimento do mundo dos sentidos e do mundo das ideias que Santo Agostinho vai adaptando a sua fé ao sistema filosófico platônico. Cria ali as bases para justificar a fé pela razão. E o movimento lá é simples. Santo Agostinho, além de ser um leitor da filosofia de Platão, ele era um leitor das escrituras, e principalmente das escrituras de Paulo. Ele leu muito as escrituras de Paulo, e lá ele percebeu as semelhanças entre a palavra de Jesus, a palavra de Paulo e mesmo os escritos lá do Antigo Testamento com a filosofia platônica. E ali ele vai adaptando o que diz as Escrituras. Santo Agostinho vai dizer que toda vez que nós nos entregamos ao pecado, estamos nos afastando de Deus, estamos longe de Deus. Então, por isso que se entregar ao pecado, cometer o pecado, é estar mais longe de Deus, estar se distanciando de Deus.
Ora, e quando eu volto a minha fé a Deus, eu volto a minha confiança em Deus, eu encontro a luz, eu encontro a salvação. E isso está escrito lá na Bíblia, isso está escrito em Paulo. Paulo vai dizer, siga os caminhos de Jesus e você encontrará a salvação. E quando você vai lá no Evangelho de João, o que você encontra? Você encontra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o que a gente pode perceber é justamente o quê? Aquilo que está ligado ao pecado, aquilo que está ligado ao desejo do homem, e isto é bíblico. Rapaziada, vocês precisam ler a Bíblia. Tudo aquilo que está ligado ao desejo do homem é pecado. E se a gente for lá no Gênesis, né, lá na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, na origem do pecado, nós vamos perceber que o pecado que foi lá cometido por Adão se refere lá ao seu desejo, se refere à sua vontade, e os desejos e a vontade, eles são despertados pelos nossos sentidos. Ou seja, toda vez que o homem destina suas vontades aos sentidos, ele se afasta de Deus, ele se afasta da luz. Portanto, nesse momento em que eu percebo que o pecado está ligado aos sentidos e o sentido nos provoca erro e engano, Santo Agostinho percebe que há uma semelhança na argumentação de Platão com os escritos bíblicos. Então, o que Santo Agostinho faz? Ele faz a aproximação desse movimento. Então, aquilo que Platão dizia, que os sentidos levam à ilusão, leva à aparência, leva ao erro, Santo Agostinho vai dizer, olha, os sentidos nos levam ao pecado, à ilusão da vida material, né? Então, quando nos entregamos aos sentidos, nos entregamos também ao pecado, ao afastar de Deus. Por isso que os 7 pecados capitais, rapaziada, está ligado ao quê? Está ligado às vontades humanas, aos desejos, aos sentidos. Os 7 pecados capitais estão ligados ao quê? Aos nossos sentidos. Então, toda vez que eu me entrego ao mundo dos sentidos, que eu me entrego aos meus sentidos, aos meus desejos, às minhas vontades, às minhas paixões, eu me entrego ao pecado e por isso eu me afasto de Deus. Por isso que Santo Agostinho vai dizer, ora, para eu encontrar a luz, para eu encontrar o verdadeiro conhecimento, eu tenho que abrir mão dos meus sentidos, tenho que abrir mão dos meus prazeres materiais, dos meus prazeres carnais e voltar a minha razão para Deus e voltar a minha razão para o mundo das ideias se eu estivesse falando de Platão. Mas como eu não estou falando de Platão, estou falando de Santo Agostinho, eu tenho que voltar a minha razão para Deus. Se eu comparar o mundo das ideias com o que é Deus, eu vou perceber que os dois conceitos se encaixam perfeitamente. Quando Santo Agostinho leu lá nos neoplatônicos que o mundo das ideias é formado pela verdade, é formado pela luz, e a verdade é una, eterna, imutável e infinita, e ele leu no Evangelho que Deus é a verdade, é uno, eterno e infinito, ele conclui o quê? Que os neoplatônicos estavam falando da mesma coisa que ele estava lendo na Bíblia, ou seja, os platônicos estavam falando de Deus. Então, portanto, toda vez que eu volto a minha razão para Deus e me afasto dos sentidos, eu encontro o conhecimento, eu encontro a verdade, encontro o que é uno, o que é eterno e o que é imutável. E para o cristão, eu encontro o que agora? Encontro a salvação da alma eterna, né? A única coisa que Santo Agostinho não coloca na sua teoria é a teoria da reminiscência de Platão. Ele afasta por quê? Porque a fé cristã justamente não acredita na reencarnação, acredita sim na salvação, e a salvação se dá nesta vida, neste momento. Então o que Santo Agostinho está fazendo? Ele está fazendo justamente uma adaptação. O melhor modo de vocês compreenderem o que é a doutrina da iluminação divina é justamente a semelhança entre o mito da caverna e o processo de salvação do homem cristão. Olha, imagine lá os prisioneiros presos aos seus desejos, presos às suas vontades, né? Vendo sombras que são o quê? Os seus pecados. E no momento em que o prisioneiro se liberta, no momento em que ele abandona os seus sentidos e volta à sua razão para a saída da caverna, para a luz, para Deus, agora inicia o seu processo de salvação e inicia o seu processo de conhecimento da verdade. Por isso que a
tese principal, todo o sistema principal de Santo Agostinho se chamará doutrina da iluminação divina, porque a saída da caverna é a luz, é que vai trazer conhecimento. Então o homem abandona os sentidos, abandona o pecado, pega a sua fé, volta para Deus, pega a sua razão, volta para Deus e agora reza, agora ora, segue os passos de Jesus, segue os passos a caminho de Deus. E a gente volta lá no Evangelho de João, Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, nos leva à salvação, nos leva a Deus, nos leva ao conhecimento da verdade, me leva à busca do uno, à busca do eterno, à busca do imutável e à busca do infinito. Quando eu faço a afirmação Deus é, eu faço a afirmação do ser é, o ser é de Parmênides, a afirmação da forma. Então Deus é esta luz, esta verdade que emana ali para nós o seu conhecimento. Pois bem, esse foi um resuminho aí da doutrina da iluminação divina do Santo Agostinho. No próximo programa a gente vai falar sobre Santo Agostinho ainda e a origem da maldade. Galera, agradeço muito a frequência do nosso canal. Eu quero deixar aqui um beijo, um abraço bem grande para os meus alunos aí que têm prestigiado os nossos vídeos. Ok, galerinha? Até mais!